Meu pai aceitou me vender pro agiota dele em troca de quitar a dívida que ele tinha. Minha tia disse que ia me ajudar a fugir, até eu escutar uma ligação. Ela estava toda animada no dia anterior ao casamento marcado. No dia em que completei 17 anos, meu pai me disse que eu tinha exatamente um mês para me casar com o agiota dele, Olaf Snakaloff, ou ele deixaria que a dívida fosse cobrada de outra forma. Meu pai sempre foi viciado em jogo, mas eu achava que ele sabia o que estava fazendo. Pelo visto não sabia, ele devia $300.000 pro Olaf, e os juros estavam aumentando a cada dia. O Olaf topou perdoar tudo se você casar com ele, meu pai disse. Ele tem sido muito paciente com a gente. O nome dele me soou familiar na hora. Eu tinha conhecido o Olaf uma vez quando eu tinha 14 anos. Ele foi lá em casa para um jantar que o meu pai chamou de reunião de negócios. Era um homem extremamente forte, com os dentes amarelados de tanto fumar, bem russo. E toda vez que achava que eu não estava olhando, eu sentia os olhos dele passeando pelo meu corpo. Ele me perguntou sobre meus planos pro ensino médio e se eu estava namorando alguém. Meu pai deu uma risadinha nervosa e mudou de assunto. 3 anos depois, tudo fez sentido. O contrato de casamento já estava pronto. Eu teria que morar com o Olaf, ter filhos com ele em até 2 anos. Enquanto meu pai falava, eu pensava no que podia dizer à polícia para pedir ajuda. Foi aí que ele caiu na gargalhada. Já sei o que você tá pensando, o Olaf tem contatos em todo lugar. Nem pense em chamar a polícia. Você só vai tornar tudo mais difícil para si mesma. O mais assustador nem era a raiva dele. Era o jeito calmo com que ele planejava me entregar. Depois, ele pegou meu celular e jogou contra a parede antes de ir dormir. Quando deu 3 da manhã, tentei fugir, mas o carro não pegava. A civilização mais próxima ficava a quase 13 quilômetros. Mas quando você tem 17 anos, tá sem celular e ninguém vai te salvar, 13 quilômetros parecem 80. Na manhã seguinte, acordei e descobri que meu pai tinha instalado trancas do lado de fora da porta do meu quarto. Só por precaução, ele disse. Tomando café como se não tivesse acabado de transformar meu quarto numa cela, só recebi uma visita, o Olaf. No começo ele até tentava parecer suportável, vivia me chamando de futura esposa. Só encostava no meu ombro ou na mão. Mas quanto mais desconfortável eu ficava, mais ele insistia. Logo a mão dele já vivia grudada na minha coxa sempre que sentávamos juntos, apertando cada vez mais enquanto falava quantos filhos queria ter comigo. Às vezes eu olhava pro meu pai, mas a cara dele nunca mudava, sempre balançando a cabeça, aprovando, sempre com aquele sorrisinho nojento no rosto. Mas o pior ainda estava por vir. Meu pai e Olaf estavam sentados à mesa da cozinha quando meu pai foi ao banheiro. O Olaf tentou me chamar, mas fingi estar muito concentrada cozinhando para ouvir. Mas quando o tom dele ficou ameaçador, suspirei e fui até ele. Ei, ele sussurrou. O bafo de uísque e cigarro quase me fez vomitar. No segundo em que ele me puxou pro colo dele, meu pai apareceu. Como estão meus pombinhos? Exclamou, indo até o forno ver o molho Alfredo. O Olaf sussurrou de novo. Uma moça bonita como você gosta por trás. Aquilo foi o meu limite. Corri direto pro meu quarto e chorei até não aguentar mais. Ninguém veio ver como eu tava. Até que uns minutos depois, ouvi a porta da frente bater e meu pai entrar. Pai, eu não posso fazer isso. Você devia se envergonhar, ele me interrompeu. O Olaf tá fazendo um favor enorme pra gente e você tá jogando tudo no lixo. Fiquei olhando pra ele sem acreditar. Pai, por favor, não faz isso. Eu trabalho em 3 empregos. Fico sem dormir, como uma vez por dia. O que for preciso para pagar essa dívida só não me força a casar. Não, já está decidido. Foi só o que ele disse, antes de bater a porta e trancar por fora. A partir dali parei de comer, dormir, tomar banho. Tudo parecia inútil. Só conseguia pensar no quanto eu queria que meu pai tivesse um ataque cardíaco e caísse morto. Esses pensamentos me faziam sentir culpada, e aí eu sentia raiva por me sentir culpada. Era muita coisa. Com 3 semanas faltando pro casamento forçado, a tia Raquel apareceu. Era a irmã mais nova do meu pai, que tinha se mudado anos depois de uma treta familiar que eu nunca entendi. Naquela noite, ela me encurralou na cozinha. Eu sei o que tá acontecendo, ela sussurrou. Eu já passei por isso. Quando eu tinha a sua idade, meu pai também tentou me vender. Meu coração quase parou. Finalmente alguém entendia. A tia Raquel disse que vinha acompanhando a situação pelos primos, e não podia mais ficar de braços cruzados. Ela tinha um plano para me tirar dali. Eu estava apavorada de ser pega, mas mais ainda de ficar para sempre naquela vida. A tia Raquel era tudo o que eu precisava.
Ela me trazia comida escondida quando meu pai começou a controlar minhas refeições e criava distrações para que eu tivesse alguns minutos sozinha para respirar. Na véspera do plano de fuga, não consegui dormir. Então, desci para beber água e ouvi a tia Raquel no telefone, no quarto de hóspedes. Sim, Olaf, ela confia em mim completamente. Amanhã, ela entra no carro sem suspeitar de nada. Encostei o ouvido na porta e ela continuou. O papai prometeu minha parte do fundo fiduciário, né? 50 mil, como combinamos? Minhas pernas quase cederam. O copo escorregou da minha mão, mas consegui segurar antes de cair. Tia Raquel estava do lado deles o tempo todo. O resgate era uma armadilha. A esperança era mentira, e amanhã, em vez de liberdade, eu seria entregue direto pro Olaf. Eu estava realmente sozinha. Me afastei da porta em silêncio, os pés descalços deslizando no chão de madeira. O frio no piso subiu pelas minhas pernas, combinando com o gelo que já estava no meu peito. Minhas mãos tremiam tanto que precisei deixar o copo na mesinha do corredor, vendo a água balançar com os tremores. A mesinha antiga, uma das favoritas da minha mãe, parecia zombar de mim com sua firmeza. Eu precisava pensar. Subi de volta com a cabeça girando entre possibilidades e becos sem saída. Cada passo na escada rangia, mas eu já sabia quais degraus evitavam o barulho. A voz da tia Raquel ainda vazava pela parede fina do quarto de hóspedes, com aquele tom falso de carinho, fazendo planos pro resgate de amanhã. Dava para ouvir ela andando de um lado pro outro, o chão rangendo sob seus pés. Tranquei a porta do meu quarto por dentro, o clique da fechadura soando ao mesmo tempo inútil e necessário. Não que adiantasse muito, com as trancas do lado de fora, o metal gelado sob meus dedos me lembrava da prisão em que eu estava. Me sentei na cama, a colcha que minha mãe costurou não me dava conforto nenhum, e tentei entender tudo o que tinha acabado de descobrir. O fundo fiduciário? Claro. O seguro de vida da minha mãe era alto, mas meu pai sempre dizia que estava preso em burocracias e que levaria anos para resolver. Agora eu entendia. Ele estava usando aquilo como isca, meu dinheiro, minha herança, como prêmio pro maior lance. Peguei o celular descartável que a tia Raquel tinha me dado. A capinha de plástico vagabunda parecia prestes a quebrar nas minhas mãos. A ironia não passou despercebida. A ferramenta que supostamente ia me salvar, agora se revelava como mais uma corrente no meu cativeiro. Rolei as mensagens procurando algo suspeito. A maioria era para mim, interpretando direitinho o papel de tia preocupada. Como você tá, querida? E lembre-se, tô aqui por você, enchiam a tela. Mas havia um número que ela tinha mandado mensagens várias vezes. As conversas estavam apagadas, só dava para ver os registros. Mensagem enviada para contato desconhecido. Fiz uma busca reversa rápida e lá estava, Olaf Snakaloff. Era com ele que ela falava quase todo dia, enquanto fingia ser minha salvadora. A sensação de traição queimou minha garganta. Fui até a janela. A noite estava completamente escura, sem lua, sem barulho. Lá embaixo, a caminhonete do Olaf ainda estava estacionada. Ele devia estar dormindo no quarto de hóspedes, e a tia Raquel no meu quarto antigo, que ficava do outro lado do corredor. Levantei com cuidado, tentando não fazer nenhum barulho. Peguei uma muda de roupa, o celular descartável e o canivete que eu tinha escondido dentro do urso de pelúcia que minha mãe me deu quando eu era criança. Me troquei devagar, rezando para a porta não render quando abrisse. A tranca por fora ainda estava lá, mas eu já tinha aprendido a abrir com um grampo. A trava estalou em silêncio. Segurei a respiração por alguns segundos. Nada. Atravessei o corredor até o quarto antigo, onde a tia Raquel dormia. Abri a porta devagar. Ela estava roncando baixo, o celular sobre a comoda carregando. Peguei o aparelho com o cuidado de um cirurgião. A tela estava destravada. Fui direto nas mensagens. A mais recente dizia: amanhã, 7 horas. Ela entra no carro com tudo. Levo direto para sua casa. Senti o estômago virar. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Peguei as chaves do carro da tia Raquel na bolsa dela e fechei a porta do quarto. Desci as escadas no escuro, os degraus rangendo sob meus pés descalços. Cheguei até a garagem e liguei o carro sem acender os faróis. Respirei fundo. Dirigir era um risco. Eu não tinha carteira e só tinha praticado algumas vezes com meu pai. Mas o medo de ficar era maior que o medo de errar. A garagem se abriu devagar, o motor quase sem ruído. Assim que saí, coloquei o pé no acelerador. A casa foi ficando menor no retrovisor, e pela primeira vez em meses, senti algo parecido com a esperança. Dirigi por quase 1 hora sem rumo, tentando sair o mais longe possível.
A cada quilômetro, o coração batia mais rápido. Eu não tinha um plano. Só precisava de distância. Finalmente estacionei num posto de gasolina abandonado bem longe da cidade. O sol começava a nascer. Peguei o celular descartável e chequei se a mensagem pro tio Brian tinha sido entregue. Entregue, mas ainda não lida. Meu coração afundou. E se ele não visse a tempo? E se não ligasse? E se achasse que era um trote? Deitei no banco de trás, com o celular na mão e o canivete no bolso. Fechei os olhos por alguns minutos. A exaustão me venceu. Quando acordei, eram quase 9 da manhã. O celular mostrava 3 chamadas perdidas. Número desconhecido. Na quarta, uma mensagem. Área, aqui é o tio Brian. Onde você está? Estou indo te buscar. Senti as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Respondi com a localização do posto. Em menos de 1 hora, vi o carro dele virar a esquina. Quando ele saiu e me abraçou, percebi que era a primeira vez que alguém me abraçava sem querer nada em troca em muito, muito tempo. No caminho, expliquei tudo. Ele já tinha visto os arquivos. Já tinha começado a agir. Já estava com o advogado, com a polícia e com assistentes sociais. Ele me levou para casa dele em outro estado. Longe do meu pai. Longe do Olaf. Longe da tia Raquel. Hoje estou morando com ele, indo à escola normalmente, e fazendo terapia 2 vezes por semana. A justiça ainda está investigando tudo, mas os papéis, prints, gravações, não tem como fingirem que nada aconteceu. Meu pai e a tia Raquel foram indiciados. O Olaf está foragido. Ainda tenho pesadelos. Ainda me assusto com barulhos altos. Ainda travo quando alguém toca no meu braço sem avisar. Mas pela primeira vez, sinto que minha vida é minha. E eu nunca mais vou deixar que tirem isso de mim.